paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, seja sempre e eternamente será o teu nome, Pai. Mais uma vez, na tua casa, motivo de grande alegria na alma, no coração, de podermos estar aqui, porque o Senhor nos deu desejo de te adorar, nos deu saúde para vir até a tua casa. E nós somos gratos por isso. Pai, esse culto é para ti. E para que saia o melhor possível, nós necessitamos da unção do teu Espírito Santo. E é para isso que eu estou te pedindo, eu estou suplicando a ti, Pai. Manda o teu Espírito Santo. Inunde cada um daqui. E se tem mais alguém para caminhar para cá, apresse seus passos, Senhor. Tira as barreiras, tira qualquer empecilho que venha para te adorar. Abençoa, Pai, este culto. Eu peço esta bênção em nome de Jesus, o nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. Mateus 8, de 1 a 4. Nossa alegria é receber a irmã Rose Pink Amorim aqui hoje, viu, irmã? Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe grandemente. Você saia daqui nutrida pela palavra do Senhor. Amém. Mateus 8, de 1 a 4. E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém. Amém. Olha, quando diz ele veio, e eis que veio, no versículo 2, um leproso e o adorou, esse o adorou quer dizer, na íntegra, ele caiu de joelhos diante de Jesus. O leproso veio e o adorou, caiu de joelhos. Eu digo assim porque está embutido na palavra adoração, estar de joelhos, tá? Está embutido. Então, quando fala o adorou, não está escrito que ele se ajoelhou, é que ele estava de joelhos. Então, antes dele pedir para Jesus curar, ele o adorou. Né? E dizendo, porque ele ajoelhou e adorou, ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar, o Senhor pode me curar. E Jesus fala: quero ser limpo. É extraordinário, né? A pessoa vir para adorar e não para ser curado, primeiro para adorar. E fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mas nem por isso eu já te adorei e vou continuar te adorando. Né? Que a gente possa adorar esse nosso Deus sem... A gente não precisa pensar que a gente precisa de nada, porque Deus sabe o que a gente precisa. Ele que nos criou, Ele sabe das nossas necessidades mais básicas, até das nossas fraquezas, onde nós precisamos ser fortalecidos, conhece nós por inteiro. Então, adore o Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Vamos
cantar com alegria o hino de número 110 do Inário Evangélico. 110. Lá está vendo o aleluia. Aleluia, está vindo. Podemos fazer o momento de hidratação, né? Enquanto ele entra aqui, né? Para ele participar, né? Aquela pausa para hidratação. Isso, viu? Acompanha ele lá. Ela buscar o aleluia. Só o Senhor conhece o coração desse moço, viu? Que fé que ele está lá. Vai receber a cura. Hino 110. Podemos ir cantando enquanto o nosso Fernando, irmão, vai entrar. Hino 110. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Pedir para a irmã Hilda, olhem em adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença para te louvar, te bendizer Amém. no nome e também te agradecer, Senhor Aleluia. Jesus, por esse culto. Deixa abençoando esse culto, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse culto, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse culto, abençoa as pessoas que estão aqui e os que não chegou ainda, meu Pai. Incomoda o coração para que eles venham rápido, para não perder o culto, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu te peço e te
Amém. Amém. Pode se sentar. Nós lhe agradecemos a Olinda que chegou e o Fernando, aleluia, também. Deus abençoe, viu? Pela chegada, importante ver diante das dificuldades, das limitações de ambos, né? Tanto a irmã caminha lá de baixo até aqui, né? No passinho do gato, né? E o Fernando também com a dificuldade dele. Muito obrigado pela presença, viu? Muito bom. Vamos ter um momento de leitura da palavra em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 6. Êxodo 3, de 1 a 6. Uma passagem muito conhecida. Êxodo 3, de 1 a 6. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Êxodo 3, de 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou e viu que a sarça ardia ao fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. E ele no meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Amém. Até aí. Deus seja louvado pela leitura da sua poderosa palavra. Moisés, ele foi convidado por Deus e ele poderia ter aceitado o convite imediatamente. Aceito, porque é Deus que está chamando. Mas ele, aqui em Êxodo 3, os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, mostra algumas indagações, algumas desculpas, algumas tentativas de não ir fazer a obra que Moisés estava tentando, né? E o primeiro argumento que Moisés usa, logo no início ele fala: Senhor, eu não sei falar. Como que ele não sabe falar? Se ele estava falando com Deus, né? Ele estava conversando com Deus, como que ele não sabe falar? Mas ele falou que não sabia falar. E Deus, isso não era problema para Moisés, porque Deus estava com ele. E Deus chamando Moisés, talvez Moisés não fosse um grande orador, uma pessoa com firmeza para falar, não seria um grande discursador. Mas Deus sempre provê as necessidades de quem Ele chama. Ele chama e capacita a pessoa. O outro argumento que Moisés usou, ele falou: eu não sou ninguém. E sequer eu sei quem o Senhor é. Se eles perguntarem para mim: quem foi que te mandou? Quem que eu vou falar? Então Moisés começou com Deus: eu vou falar que o Senhor é quem? E ficou argumentando. E depois ele comentou: e se eles não acreditarem em mim? Também não vão acreditar. Eu vou falar e eles não vão acreditar. Aí Deus falou: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de pau velho, uma vara. Só isso, uma vara. Moisés, é com essa vara que você vai libertar o meu povo lá do Egito.
Eu digo isso, amados, porque nesse momento de confissão, é que às vezes a gente se acha incapacitado para atrair as pessoas, para trazer as pessoas para a igreja, acha que a gente não tem condições. Deus, Ele quer usar você com o que você tiver. Você pode ter uma vara, um pedaço de pau velho, que não vale para nada, mas Deus sabe, isso aqui não serve para nada. Você vai com ela que você vai tirar o fogo de lá. Falou, joga lá no chão, Moisés. Moisés jogou lá no chão, ela virou uma serpente. Agora pega a serpente, Moisés. Moisés ficou com medo, mas era Deus que estava mandando, e foi lá e pegou. A serpente virou vara de novo. É assim que Deus faz. É assim que você vai mostrar para eles. Quem é que está te mandando? Fala que é o eu sou que te mandou. Então, às vezes a gente não acha capacitado, sabe? Mas Deus, ainda ontem, no estudo que a gente fez lá na casa da irmã Hilda e irmã Sara, a gente falou, o ser humano não vai conseguir resolver o problema da humanidade. Nós não vamos conseguir acertar tudo aqui. Não dá. Nós precisamos fazer o máximo possível para minimizar, para diminuir a quantidade de pessoas que vão queimar no fogo do inferno. A gente não pode fazer para o mundo todo, a gente não tem condições. O mundo jaz num maligno. Está difícil o mundo. Mas a gente pode fazer a nossa parte. E uma delas é atrair as pessoas para cá. E você tem condições de atrair, mesmo com o pouco que você acha de condição, não. É esse pouco que Deus vai usar de você. Eu não sei falar. Deus vai fazer você falar. É o Espírito Santo que vai te orientar. Vamos olhar para nós nesse momento que a gente acha que não. A minha vizinha eu não consigo trazer para a igreja, consegue. Lança o convite. Deixa que Deus completa a obra. Lança o convite para a vizinha da esquerda, da direita, do mais lá da frente. Lança o convite. Que no tempo oportuno Deus trará aqui. E nós precisamos, já falando, um dos títulos que eu gostaria que estivesse lá, que eu quero ver se eu consigo pôr na minha, como é o nome daquela? No túmulo lá? Na lápide. Ganhador de almas. Não precisa pôr pastor, nem bispo, nem reverendo, nem nada. Põe ganhador de almas que é muito mais forte. E a gente precisa ganhar almas para tirá-las do inferno, tirá-las do caminho errado. Vamos ter um momento de oração. Vou pedir para a irmã Nancy orar em confissão de pecados e depois vamos cantar o hino de número 326. Vamos orar. É silenciosa, Giovana? Pode orar? Não, é silenciosa? Não, vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, Aleluia. Senhor, para ouvir a tua voz através da sua palavra, meu Pai. Pedimos, Senhor amado, perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, meu Deus. Meu Pai, como somos falhos, mas o Senhor é misericordioso, e se a sua misericórdia não se renovasse a cada manhã, nós já teríamos sido há muito tempo exterminados. Por isso, nesta noite, Pai, recebe, meu Pai querido, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso pedido de perdão, e que possamos dar a Ti nesta noite, Pai, o nosso culto racional de louvor e adoração, e que venha Te agradar. E nós Te agradecemos, meu Pai, pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hino 326 do Inário Evangélico. Houve alguma mudança naquele plano, né? Aonde? Plano B? Não. É um hino curto, mas muito profundo.
perdão, Tanto amor. no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 4, de 1 a 5, nós lemos Êxodo capítulo 3, agora o 4, de 1 a 5, a proclamação do perdão. Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me aparecerá. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara. Joga-a na terra. Ele jogou-a por terra e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. E o Senhor disse-lhe: estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, realmente apareceu para você. Deus, Ele mostra para as pessoas aí fora que Ele está conosco. As pessoas que nos olham vê que nós temos Deus conosco. A gente cantou na entrada aquele hino que falava do Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Viu? Aleluia. Emanuel, Deus conosco. Deus com você, Deus comigo. Né? E aqui Deus fala assim: eles vão ver que eu estou contigo. Vai lá. Guarda essa palavra no seu coração. O que você tiver na sua mão. Lembra na casa da mulher que tinha só um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de azeite? Um pouquinho. Era o suficiente. Lembra de Davi com Golias? Pegou 5 pedrinhas, nem usou assim, usou umas só. É assim, Deus, o pouco que você tem com Deus é muito. Tá? E Deus quer te usar. Guarde essa palavra no seu coração. Enquanto a gente canta o hino 111, o versículo que eu vou ler das ofertas está em Provérbios 3, 9. Momento de você trazer a oferta. Provérbios 3, 9. Diz assim: honra ao Senhor com os seus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos. O que quer dizer isso, primeira parte? Primeiro, você recebeu, esse é do Senhor, é a primeira parte. Você separa de Deus, porque é Ele que dá as coisas para nós. Porque a gente canta lá em 1 Crônicas 29, 14, tudo vem de ti, e quer de ti tu damos, né? Honra ao Senhor dos teus bens e com a primeira parte de todos os teus bens. Enquanto cantamos o hino 111, você pode trazer a sua oferta. Pelo bom de Jesus, que por meus pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Louvamos
coordenar o louvor e nós vamos falar que o Kleber e a Zilda estão resolvendo, estão muito envolvidos na administração lá, principalmente o Kleber, eles estão com umas dificuldades lá na sede e não veio hoje, tá? Por esse motivo. A irmã consegue te acompanhar? Eu não Alto consigo. preço? Eu não consigo. Vamos sentar aí, não tem aí no preço, irmãos? Alto preço? Tá bom. Canta de pé, irmãos? Então, melhor a reflexão, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que consiga fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via inimigos por teu sangue, lutando ao combate do Senhor. Do lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me levem e os tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me levem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia! Nós vamos daqui a pouco louvar com um hino chamado Barnabé. E esse Barnabé, nós vamos entrar no estudo na casa da irmã Yugi Mansara, talvez na semana que vem. Está em Atos dos Apóstolos. E a primeira menção dele está em Atos 4:36. Atos dos Apóstolos 4:36. Diz assim: então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre. Barnabé é pouco comentado,
a importância desse homem na igreja. E a gente cantou, é na força do Espírito Santo que a gente precisa para sermos um em Jesus, para seguir a Jesus. É só com o Espírito Santo. E Barnabé, pouco falado, mas homem importante. Ele que fez a reconciliação de Paulo. Os discípulos não queriam receber Paulo como apóstolo, não queriam receber. Teve lá um concílio em Jerusalém e Pedro, João, estavam tudo com medo de Paulo. Aí Barnabé assumiu a frente e falou: é convertido, é um crente, mudou de vida, eu assino embaixo. E se Barnabé não tivesse feito isso, nós não teríamos tantas cartas, 14 cartas de Paulo no Novo Testamento, e tantas igrejas, e o Evangelho perderia muito sem o apóstolo Paulo. O Novo Testamento ganha muito com o apóstolo Paulo. E para nós, o apóstolo Paulo é um exemplo hoje, o grande Paulo, o gigante Paulo. E a gente não esquece de Barnabé, que foi aquele que ele é chamado de José das Consolações, porque ele sabia chegar, ele era manso, aprendeu de Jesus, aprendeu de mim que sou manso e humilde. E Barnabé era assim. Nós vamos cantar um cântico, ele dava cestas básicas para as famílias pobres, atendia as viúvas, tudo coisa que não aparece muito na linha de frente, coisas, ação social nas laterais, que não aparece. Mas esse era Barnabé. Nós vamos cantar agora o Barnabé. É o cântico número 2. Não, 2 não, 3. 3 não, 4. Agora acertei. 4. Barnabé. A canção é assim. Não fica bem a gente passar bem no outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem por menina e repartir para seu nome. Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo, amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurando era seu nome. Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de alma, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que lá ficou. Seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Seu nome, Barnabé, natural
te peço, amém. Amém. Mais uma canção, a última, número 5, Meu Coração. Eu já nem conheci, então vamos trazer um pouco uma canção lá de algum tempo atrás, né? E cantávamos, hoje louvamos a Deus, né? Que afinal de contas não existe música para louvar a Deus, não existe canções antigas, canções novas, mas mensagens que edificam a cada dia. Amém? Meu coração. Tá bom? Amém. É o Tá aí, desafio. professor. É o desafio. É muito legal. Amém. Coração transbordante de amor com a presença do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é o nosso grande refúgio, amor. Né? E então é isso aí. Eu mesmo agora vou fazer uma oração agradecendo nesse canção. Aleluia. Senhor Jesus, nós agradecemos porque Tu és conosco para conosco. E neste momento onde podemos, ó Deus, faça também teu louvor com as nossas vozes, dedicamos a Ti, ó Deus. E que nós agora sejamos com os corações abertos, preparados para ouvir a Tua mensagem, ó Deus. Aleluia. Que o nosso mensageiro, ó Deus, seja cada vez mais consagrado por Ti, ó Deus, ungido com Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos absorver mais a Tua palavra, ó Deus. Porque a Tua palavra é o nosso alimento para que nós, ao sairmos daqui, ó Deus, a nossa fé seja renovada com esperança e amor, e que lá fora, Deus, sejamos cada vez mais instrumentos eficazes em Suas mãos também para aqueles que precisam ouvir o Teu Evangelho. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Cumprindo a alegria de estarmos completando 46 anos, cada culto desse mês de agosto é um pregador, uma pregadora diferente. E dia 30 o coral está aqui. Dia 30 o coral está. Próximo domingo. E no dia 30 vai ser a Jeane, a irmã da Sara, a Jeane, a filha da Hilda, mais uma das filhas da Hilda, a Jeane, está no dia 30. E hoje é a pastora Nancy que vai trazer-nos a poderosa palavra do Senhor. Por favor, pastor, vem aqui e que o Senhor
que derrame todo o Espírito possível sobre você. Inunda você do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos preparar ali para ficar o som melhor. Muito obrigado, irmão. Amém. Obrigado por estar aqui, por participar conosco da missão. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa tarde ainda, né? Não escureceu. Então, boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Há 32 anos atrás, me converti. Não mais. 34, né, gente? Tô velho. Há 34 anos atrás, eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal. E sempre nós ouvimos falar das igrejas reformadas. E sempre tivemos um grande respeito pelas igrejas reformadas, e a metodista é uma delas. Nós sempre tivemos aquela admiração pela metodista, e para mim estar ocupando esse púlpito hoje, né, já algumas vezes que o Senhor me convidou, é uma grande honra, né, uma grande responsabilidade, porque eu sei que a igreja metodista é uma igreja firmada na palavra, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor, e o título da mensagem de hoje, guarda esse título. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rode. Bem? Amém. Feche seus olhos. Pai querido, Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos nesta noite, a Deus, te agradecer pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, nesta congregação, Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, quantos gostariam de estar aqui, Senhor? E quantos não puderam estar, Senhor? Porque hoje eles desceram à sepultura. Mas a tua palavra diz que os mortos não podem te louvar. Nós que estamos vivos podemos sim te louvar, podemos te agradecer, e que nós não venhamos, Senhor amado, a perder tempo com as coisas deste mundo, mas que possamos gastar o nosso tempo, meu Pai, no conhecimento da tua palavra, porque Aleluia. quanto mais conhecemos a tua palavra, mais nós conhecemos a ti, Amém. mais nós conhecemos o Deus que nós servimos, Amém. os seus atributos, o seu caráter, e nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer pela nossa escola bíblica na parte da manhã. Oh, glória. Que lindo, Senhor, quanto aprendizado, meu Pai. Quem não veio, Senhor, está perdendo. Oh, meu Pai, e nós estamos aqui, Pai, porque queremos mais de Ti. Queremos sair aqui desta noite, meu Deus, transbordando da Tua presença, da Tua palavra, para que possamos, Senhor amado, nesse transbordar, alcançar vidas que precisam da salvação. E nós te louvamos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória. Repetindo o tema desta noite, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Amém? Vocês vão entender no contexto aqui da palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, e credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, de se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quis ler esse texto inteiro para a gente entender o contexto da mensagem de hoje. Amém? Amém. Nós temos que compreender, em primeiro lugar, qual é a nossa posição onde eu estou no reino de Deus. Qual é a minha posição no reino de Deus? Eu sei que eu fui chamada por Deus para ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. E qual é a minha posição no reino de Deus? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender, de acordo com o texto que a gente leu, é que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Né? Todo mundo aqui teve um papai e uma mamãe. Alguns podem não ter conhecido fisicamente, mas nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Isso é fato. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Somos filhos de um pai e de uma mãe. Nascemos de forma natural. Porém, nós tivemos na nossa vida um novo nascimento. Nós nascemos de novo, só que de forma espiritual, em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos a sua palavra e recebemos a salvação das nossas almas. Amém? Amém. Que fato é, nós não temos dúvida, meus irmãos, de que o mundo ele jaz no maligno, de que as pessoas estão vivendo em pecado. Nós não temos como duvidar disso, porque tudo ao nosso redor mostra que isso é verdadeiro. E nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos a origem de todo esse mal. Porque a origem vem lá do início da criação do mundo. Lá, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, e o pecado passou a toda a humanidade como algo, como se fosse uma coisa genética. Eles pecaram lá atrás e o pecado foi chegando até nós desta forma. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele elaborou um plano.
ele fez um plano da salvação, para livrar o homem do pecado. Amém? Porque o homem por si só, ele não tem condições de se salvar. O homem sozinho, ele não tem condições dele salvar a sua alma sozinho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, precisou interferir, precisou elaborar um plano para que a humanidade fosse salva. Amém? Em poucas palavras, a gente vê no contexto bíblico que quando o homem pecou, Deus estabeleceu no Antigo Testamento sacrifícios que eram oferecidos, sangue do cordeiro era derramado para que o pecado daquelas pessoas fossem perdoados. Na verdade, não eram nem perdoados, eles eram cobertos. E o que acontecia? O homem pecava, oferecia sacrifício, pecava de novo. Oferecia sacrifício, pecava de novo. Oferecia sacrifício, pecava de novo. Chegou uma hora lá em Isaías, Deus diz assim: basta, eu não me agrado mais desses sacrifícios, porque vocês pecam, me oferecem sacrifícios e voltam a pecar. Eu vou preparar algo que vai ser definitivo. E ele preparou. Ele mandou o seu filho unigênito para que descesse à terra, se despojasse da sua glória, descesse como homem, atraísse para si todos os nossos pecados e morresse naquela cruz, derramando seu sangue a favor de nós. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado pelos pecados da humanidade. Amém? Então, para nós sermos salvos em Cristo Jesus, como diz a palavra, nós precisamos crer e acreditar nesse plano glorioso de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto que João ele fala. Nós temos que ter a certeza de que nós somos pessoas nascidas de Deus. Como eu falei, todos nós aqui temos um pai e uma mãe carnal, mas nós somos nascidos novamente, nós temos uma nova data de nascimento a partir do momento em que nós aceitamos a palavra de Deus, recebemos Jesus no nosso coração e passamos a ter uma nova vida em Cristo. Nós temos uma nova data de nascimento. Amém? Aleluia! E é tão lindo essa palavra, que esse dom de Deus, da salvação, que a Bíblia fala que a salvação é um dom gratuito de Deus, nós vamos ler isso na palavra, é algo, meus queridos, que a gente recebe para nós como presente de Deus e a gente não consegue guardar só para nós. Amém? Nós somos como aquela criança que ganhou um presente, né? Ela ganha um presente, ela rasga o papel de presente, ela pega o presente e ela quer mostrar para todo mundo: olha o presente que eu ganhei, olha o que eu ganhei. E da mesma forma, tem que ser Jesus assim na nossa vida também. Amém? Tem que ser dessa maneira. Aquilo que nós recebemos de graça de Deus, nós temos que passar para as outras pessoas. Por quê? Se nós cremos na palavra que diz que a salvação vem somente através de Cristo Jesus, quem vai falar isso para os homens? Quem vai falar isso para as pessoas que estão lá fora? Somos nós. Amém? Essa é a missão da igreja. Essa é a missão verdadeira da igreja. É dizer para o mundo: olha, o mundo está no pecado, está no maligno. Se você ligar a televisão, de uns tempos para cá, misericórdia. A gente sabe que essas coisas sempre aconteceram, mas como hoje está na mídia, e eu vejo assim, tá pior as coisas que estão acontecendo, é pai matando filho, filho matando pai, a pessoa olhou feio para a outra, já foi lá, já levou uma facada, o outro olhou de cara feia, já foi lá, pegou um carro, atropelou. Estão matando as pessoas como se elas fossem baratas. Sabe como se é uma barata? Tá aqui me incomodando, vou lá e fiz e mato. Então, meus irmãos, está muito sério. Qual a esperança para esse mundo que jaz no maligno, que morre no maligno? A esperança é Cristo. Amém? A esperança é Cristo. E a hora que a igreja acordar para essa realidade, a gente vai parar de mimimi, de frescurinha, de ficar brigando, porque, não sei se eu estou com o tom. Não foi, ele errou quando a música, o Roberto foi cantar, errou a letra. Aí o pastor Gutenberg trocou aqui o versículo.
Nós vamos parar com essas coisinhas, porque a nossa preocupação não vai estar nessas coisas. A nossa preocupação vai estar nas almas que estão lá fora perecendo, e nós estamos aqui acomodados, brigando por coisinha. Então é preciso ter essa maturidade espiritual. E algo muito interessante que João coloca nessa palavra, ele fala sobre a oração. Gente, a oração, ela tem que fazer parte das nossas vidas, amém? E eu vejo que o dia a dia nosso, Satanás tem trabalhado para consumir o nosso tempo de uma tal forma para que a gente não tenha tempo para orar. E a oração, meus irmãos, é a arma poderosa da igreja, amém? E não é qualquer oração, ele nos ensina aqui na palavra de Deus. A oração que vai produzir algo na vida das pessoas é a oração feita a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e segundo a vontade de Deus, amém? E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, a Bíblia fala que as nossas orações serão atendidas, amém? Eu sempre falo para as crianças, crianças, como é que você sabe que Deus ouviu a sua oração? Como que você sabe? Você foi ali no seu cantinho secreto, um pensamento, você pediu algo para Deus. Como que você sabe que Deus ouviu a sua oração? Como? Aí ficava tudo assim, como? Quando Ele responde, quando vem a resposta. Às vezes você não contou para ninguém, nem para o seu esposo, nem para sua mulher, nem para o pastor. Você contou só para Deus. Deus, eu estou passando por isso, eu preciso de uma bênção, eu preciso que eu me dê vitória nessa área, eu preciso, né? Quando vem a resposta, é a certeza de que Deus ouviu a nossa oração. Amém? E quando nós temos essa certeza, nós não temos como negar que nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso que pode fazer muitas coisas. Então hoje o que eu vejo, nós temos que sair dessa inércia de ficar sentado, olhando o povo se matar, o mundo se matar e não fazer nada. Pelo menos vamos cumprir essa parte da palavra, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, que elas venham a te encontrar, que elas venham ter um encontro com Jesus Cristo. Porque aquele que tem um encontro com Jesus, né, embora nós continuemos sendo carne, né, eu falo para os irmãos, a gente passa por luta, passa por afronta, né, aí a carninha quer vingança, a carninha quer falar, né? A linguinha fica assim, coçando para responder, atravessado, fica ali querendo responder à altura, querendo se vingar, querendo ali não ficar por baixo, né? A carne. Aí a gente lembra que a gente é de Cristo e a gente matou a nossa carne. Como o pastor fala, né? Todo dia eu mato, você vai com o velho homem, só que eu descobri que ele no dia seguinte ele ressuscita. Nós temos, é uma luta diária, é diária. Só que nós temos que fazer a diferença. Então, nós temos que observar todas as coisas, trazer a luz da palavra, como nós falamos hoje na escola bíblica, trazer todas as situações para a luz da palavra de Deus e saber o que nós podemos fazer para mudar essa situação. E uma das armas poderosas da igreja é a oração. Amém? O que é a oração? É conversar com Deus. Falar, Pai, olha o que está acontecendo. Senhor, intervenha. Cuida das nossas crianças. Cuida dos nossos adolescentes. Cuida dos nossos jovens. Cuida dos nossos idosos. Nós temos que ter um olhar especial para os idosos. Cuida dos casais. Cuida dos homens solteiros para que eles vivam com pureza. Cuida das moças solteiras que vivem com pureza. Nós temos que orar, nós temos que interceder. A intercessão, ela é bíblica. É algo que Deus espera de nós que a gente interceda, para que as pessoas venham a conhecer a palavra de Deus. E há uma palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos. Irmãos, eu gosto muito de ler nas minhas pregações, gosto muito de ler os versículos, e principalmente porque vai ficar gravado, para depois você consultar na sua Bíblia e você ver, se alguém fala para você assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Os homens, e a Bíblia fala, não, meus irmãos, a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, num período de mais ou menos 1.400 anos,
E se você ler ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que homens que não se conheceram escreveram sobre o mesmo assunto e ela se encaixa. Amém? Então aqui nós lemos esse texto de abertura. Primeiro é João, né? João escreveu essa carta, João Apóstolo escreveu essa carta. Vamos ler lá o que está escrito em Timóteo, a recomendação de Deus para nós em 1 Timóteo, que o apóstolo Paulo deixou em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 8. Vamos ler. 1 Timóteo 2, do 1 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Então aqui nós temos uma recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, falando sobre qual assunto? A oração. Ele diz, eu exorto a igreja. Ele falou para Timóteo, mas ele fala para nós hoje. Eu exorto vocês, igreja, que vocês usem a prática de súplica, oração, intercessão e ação de graça. Por que ele classifica dessa forma? O que é súplica? Súplica é quando você já viu alguém suplicando, por favor, me dá uma moeda, por favor, me dê um pouco de atenção, por favor, olha para o meu problema, por favor, veja a minha causa. Lembra da viúva do juiz Inico? Todo dia lá na porta, juiz, julga a minha causa, eu te suplico, julga a minha causa, eu estou desesperada. Então, tem momentos, meus irmãos, que a gente não vai orar, nós vamos suplicar, nós vamos pedir, nós vamos gritar e pedir para Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais ver isso, Senhor, intervenha. Então, a súplica, nós temos que suplicar ao Senhor em alguns momentos da nossa vida. Amém? Amém? Nós suplicamos ao Senhor. E Ele fala para a gente orar, para a gente conversar com Deus, contar para Ele as nossas angústias, os nossos problemas, para Ele nos dar direção sobre todas as coisas, né? E Ele fala também sobre a intercessão, que não é você orar por você, mas é você interceder por outros. Amém? Vocês vão perceber, eu estou fazendo essa viagem aqui, a gente está passeando pelos textos bíblicos, porque vocês vão entender o título da mensagem de hoje. Então, tem a intercessão. Muitas pessoas são levantadas para interceder. Eu louvo a Deus porque eu sinto, eu creio que eu estou de pé, porque tem muita gente intercedendo por mim. Sabe? Gente daqui hora da madrugada, gente que o Espírito Santo Deus revela e fala, olha, ora para a Nancy, olha para o professor Roberto, para o professor Gutenberg, pessoas que se levantam realmente para interceder umas pelas outras, amém? A intercessão, ela é bíblica, amém? Eu não posso, existe uma doutrina falsa que fala assim, nós precisamos de uma cobertura espiritual do homem, do pastor. Na verdade, o homem não tem poder de te cobrir, porque ele não é poderoso. Poderoso é Jesus. Mas eu creio sim na cobertura da oração, da intercessão. Quando a igreja está orando uns pelos outros, nós sentimos fortalecimento. Então, a intercessão, eu creio, quando o líder, o irmão, a irmãzinha, um orando pelos outros, oram por nós nos sentimos fortalecidos, amparados, confortados, seguros, sabe?
sentindo que realmente Deus está conosco naquela situação, por mais difícil que esteja, a gente vai enfrentando as lutas, por quê? Porque um está intercedendo pelos outros. Amém? Muitos ficam perdendo tempo com fofoquinha, com picuinha, com coisinha. Ai, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Ele se agrada quando nós dobramos nosso joelho e intercedemos pelos nossos irmãos. Entendemos a dificuldade de cada um. Cada um tem uma maturidade espiritual. Cada um tem um nível espiritual. E a Bíblia fala que nós temos que ter paciência e suportar aqueles que são fraquinhos na fé. E orar por eles para que eles não fiquem como meninos da fé, mas que eles venham a crescer e ter maturidade espiritual. Amém, meus irmãos? Então ele diz aqui, né, para nós orarmos, olha que interessante. E ele fala também sobre as ações de graça, né? Não é só pedir, né? A gente esquece que o Pai Nosso, que é o modelo, né, não é uma reza para a gente ficar repetindo, né, embora a gente possa ler o texto, não tem problema nenhum nisso, mas ela não é uma reza para a gente ficar repetindo. Né? Pelo contrário, o Pai Nosso é um modelo de oração, onde você não chega para o seu pai e fica assim, pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ah, meu filho, né? Nem me cumprimenta direito, você está me pedindo as coisas? Ele começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós primeiro chegamos a Deus agradecendo, falando, Pai, santificado seja o teu nome, adorando a Deus, agradecendo a Ele pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela nossa família, pelo fato de você ter um café da manhã, um jantar, pelo fato de você ter a sua família, você ter um trabalho, você tem mãos, você respira, você está na casa do Senhor. Então, as ações de graça também, ele fala que é recomendável que a gente tenha também esses momentos de agradecimento no nosso período de oração, né? Então, ele prossegue dizendo assim, eu quero que vocês orem em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Hoje a igreja, os irmãos estão brigando, ficando de mal, de cara virada um com o outro, porque um chega e fala, porque eu sou da esquerda, o outro vem falar que é da direita. E começa aquele brigueiro, meus irmãos, isso não agrada a Deus, isso não é agradável diante de Deus. Você pode sim ter o seu candidato político, nós vivemos neste mundo, nós temos que cumprir as regras desse mundo, as leis da terra, isso é fato. Porém, isso não pode ser motivo de discórdia dentro da casa do Senhor. Ainda mais que Deus está dizendo para a igreja não brigar por partidos, mas orar por aqueles que estão em autoridade. Amém? Mas o meu candidato não ganhou, então não vou orar por quem ganhou. Você tem que orar sim, porque é bíblico. Ele está dizendo, nós temos que orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Goste de você ou não goste de você. Nós temos que cumprir o princípio e o mandamento de Deus. Por quê, meus irmãos? Deus, você pode até não gostar daquele político, não é do seu partido, mas se Deus interferir, Ele vai fazer coisas boas que vai refletir sobre a sua vida também. Amém? E quando Deus quer nos abençoar, Ele usa quem Ele quiser, até o diabo. Você está entendendo? Então nós temos que aprender a parar de andar no curso das pessoas do mundo que hoje estão ficando inimigas por conta de política, por conta de certas posições, e a gente às vezes acaba trazendo isso para dentro da igreja e acaba o quê? Criando inimizades, não é verdade? Uma vez eu coloquei no Facebook uma foto de um monte de livro, né? E a frase diz o seguinte, vamos nos armar de livros. Olha que lindo, né? Vamos nos armar de livro. A Bíblia não fala que a palavra é a espada, né? A espada. Então, assim, é uma arma. A espada é uma arma. E a Bíblia é a nossa arma. Ela é uma espada, né? Que corta, esmiuça o homem, né? Aí eu coloquei lá. Aí uma amiga minha foi lá e comentou. Tenho certeza que a Nancy é da esquerda. Aí o meu amigo que é psicólogo, foi lá e falou assim, eu tenho certeza que ela é da direita. Os dois começaram a brigar no meu Facebook. Eu falei, oxe, eu coloquei um negócio tão bonito da gente se armar com livros, a gente abrir a mente.
Fico os dois brigando. Falei, quer saber, vocês dois vão brigar em outro Facebook. Tchau. Bloqueei os dois, tirei os dois de lá porque não estava acrescentando nada de bom no meu Facebook. Eu falei, gente, olha que ponto que nós chegamos. As pessoas estão brigando por nós, julgando. Na comunidade também, quando a gente começou a reunião dos apartamentos, entrou lá no assunto que o menino falou assim, a senhora está dizendo que quem é homem solteiro não vai ganhar o apartamento? Eu falei, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem é mãe e tem filho tem prioridade, mas todo mundo vai receber. Não, então eu não vou receber porque eu sou solteiro. Eu falei, eu não falei isso. Começou uma discussão, aí um lá do fundo falou assim, quer saber? A grande verdade é essa. Ela é da direita, nós somos da esquerda. E eu assim falei, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, meus queridos, eu não sou mais da direita nem da esquerda, eu sou do alto. Eu sou de Jesus e eu estou aqui para agradar a Ele. Você está entendendo? E para desfazer isso foi um custo. Mas louvado seja Deus, a gente conseguiu. Então vocês percebem? As pessoas querem brigar, elas querem discutir, né? E se você chega perto de uma pessoa carnal e você fala assim, você pode não concordar com o presidente que está hoje no governo, você pode não concordar, é seu direito de não concordar. Mas se você é um cristão e você fala assim, eu quero, Senhor, obedecer a tua voz, eu quero seguir os mandamentos, eu quero ser obediente em todas as coisas, ele está dizendo muito claro, ore em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê, meus irmãos? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha só, tem uma promessa por trás desse mandamento. Então nós oramos para que a gente tenha o quê? Vida tranquila e mansa. E eu acredito que no Brasil nós temos um grande número de pessoas que oram. Amém? Precisa mais. Mas eu acredito que tem um grande número de pessoas que oram. Sabe por quê? Assim, quando você tiver um tempinho, entra no YouTube e olhe como vivem as pessoas em outros países. Vai muito longe. Olha como vivem, por exemplo, as pessoas que moram na Coreia do Norte, né? Olha, as pessoas falam da China, que a China, né, muito rica, tudo vem de lá. Vê como é a liberdade de um chinês. Olha em outros países, México, que sabemos que é uma perseguição muito grande contra cristãos do México. Então, assim, você começa vai em países que a religião predominante é o islamismo. Chega lá com uma Bíblia na mão, dizendo aleluia, glória a Deus. O que vai acontecer com você? Tem lugares, meus irmãos, que você não pode. Hoje, eu estou com a Bíblia na minha mão, uma Bíblia física, eu tenho Bíblia no meu celular. Nós podemos, se a gente quiser agora, falar assim, nossa, está muito quente aqui dentro, vamos fazer um culto ali na porta? Alguém vai nos matar por causa disso? Não, nós temos liberdade, porque eu creio que essa liberdade é fruto de oração. Porque aqui está dizendo, quando nós oramos pelas autoridades constituídas, né, por aqueles que se acham investidos de poder, isso é para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Então, nós temos que entender que isso é bíblico. Então, que não esteja em nós essas brigas que não levam a nada. Seja quem for que estiver no poder, se ele está constituído de autoridade, seja ele um juiz, um político, seja quem for uma liderança. Quantas pessoas ficam, porque aquele líder foi colocado, não gosto dele, não sei o que lá. Você está errado. Porque a Bíblia fala, ore pelas autoridades constituídas para que Deus dê para ele sabedoria, para que ele venha a liderar com mãos dirigidas verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Isso cabe a nós fazermos. E não ficar criticando, ficar falando mal, ficar ali nas discussões, que infelizmente hoje, meus irmãos, acaba até em morte. Quantos morreram na Covid? Famílias brigadas, né? Brigadas um com o outro por causa de político, por causa de fulano, de ciclano, que nem te conhece, né? Nem te conhece, você ali brigando, defendendo, você deixou de usufruir tempo com a sua família, está ali em harmonia com a sua família por causa disso. Por quê? Porque descumpriu princípios da palavra que fala que nós temos que orar sim,
por todas as autoridades constituídas, independente de quem seja. Amém? Porque, mas pastor Luiz, você está falando assim que Deus coloca um político corrupto? Não, meu querido. Nós somos humanos, nós colocamos a pessoa lá através do voto. Porém, o princípio da autoridade vem de Deus. Amém? A autoridade vem de Deus. Imagina um mundo sem autoridade. Imagina um mundo sem liderança. Imagina se essa igreja não tivesse um líder. Cada um chegava aqui e fazia o que quisesse. Um entrava com a cama, deitava aqui no chão, outro botava uma mesa para comer, outro jogava no lixo. Não é verdade? Imagina se não tivessem leis e cada um pudesse entrar dentro da sua casa, sentar no seu sofá, assistir a sua televisão, abrir a sua geladeira e comer sua comida. E você não pudesse fazer nada. Olhasse para a pessoa e falasse assim, né? Então assim, a autoridade existe para que nós tenhamos ordem, para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida mansa. Então assim, o que Deus deixou na palavra dele não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Amém? E nós temos que ter consciência disso. Então ele fala sobre essa oração, né, por todas as autoridades, e ele fala mais. Olha o que ele fala, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha que lindo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Veja, isso é bom, é aceitável. Deus aceita a nossa oração, quando nós oramos de acordo com a sua palavra. E ele fala mais, olha, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Homens aqui, entendam, é a humanidade, homens e mulheres, bem? Deus deseja que toda a humanidade seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, quem é a verdade? O que está escrito lá em João 14,6? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E ele está dizendo aqui que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Lembra que eu falei para vocês do plano que Deus, depois que o pecado entrou no mundo, Deus criou um plano para salvar o homem. E está aqui confirmando, né? O qual se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, tendo oportunidade, testemunhe para quem você conhece. Fala, olha, o mundo está ruim, está já no maligno, as coisas estão terríveis, mas há uma esperança. A palavra evangelho, quando nós vamos pregar o evangelho significa boas novas, boas notícias. No meio do caos, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo, homem, ele se deu a si mesmo para te resgatar, para te salvar desse mundo pecaminoso. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de Jesus Cristo. Ele diz mais, olha, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por que ele fala mestre dos gentios? Porque os apóstolos de Jesus, os que foram chamados primeiramente, eram judeus e eles tinham preferência de pregar para os judeus. Então ficava naquelas panelinhas, né? Aí Deus levantou o apóstolo Paulo para dizer assim, não, mas essa pregação não é só para quem é judeu, ou escolhido de Deus, é para aquele também que é gentil, somos nós, que não somos judeus. E essa verdade foi propagada de tal forma, tão poderosa, tão assim, obstinada, tão assim, fervorosa pelo apóstolo Paulo, que essa mensagem chegou até nós. De alguma forma, alguém pregou o evangelho para você e para mim. Olha que coisa linda. 2000 anos atrás, um homem se levantou para pregar essa mensagem de salvação. Ela foi indo de um para outro, até chegar em nós. E essa mensagem não vai parar enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Você pode ser um precursor, você pode ser uma pessoa que vai propagar, vai levar essa mensagem para outras pessoas também.
né? E ele diz assim, olha, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Então nós aprendemos com essa palavra a vontade de Deus em relação à oração. Amém? Em relação à oração. E agora eu queria voltar no tema da mensagem. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Aí você vai falar assim, puxa, mas até agora nós aprendemos que Deus quer que a gente ore por todas as pessoas, né? Não é isso que a gente entendeu até agora? Deus, como eu só falava até agora, quer que vocês orem, intercedam por todas as pessoas. Só que existe uma situação que Deus fala para a gente não orar. Qual situação é essa? Ele diz, essa situação é no caso das pessoas que, uma vez tendo conhecimento de toda essa palavra, da graça de Deus, de como elas podem vir a ser salvas, o que elas precisam fazer para serem salvas, elas conhecem a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, né? Elas conhecem, elas têm encontro com a palavra, elas sabem o que elas precisam fazer, e elas não aceitam, elas rejeitam. Então, não adianta você rogar, ou até procurei no dicionário, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Rogar é insistir, é solicitar com empenho, é pedir algo com muita força e insistência, é fazer uma fervorosa intercessão. Meus irmãos, não tem como uma pessoa ela rejeitar a graça, rejeitar o que Jesus Cristo fez por ela na cruz. Eu não tenho como orar por ela no sentido assim, Deus, eu te peço perdão pelo pecado dela. Eu te peço perdão pela incredulidade, porque ela não quer te aceitar. Vocês estão percebendo? Não podemos fazer isso. Por quê? Porque a salvação é individual. Cada um aceita, né, é responsável pela sua salvação. Porém, nós podemos sim interceder pelas pessoas, pedindo para que Deus venha tirar essa cegueira espiritual. Amém? Porque às vezes a gente fica insistindo com a pessoa, insistindo, e Deus fala assim, vocês estão dando pérolas para os porcos, você está dando preciosidades do reino, você está falando para a pessoa como ser salva, como ser liberta dos demônios, como alcançar uma vida plena em Cristo, como alcançar o reino de Deus, e essa pessoa não quer, ela não aceita. Então ele está dizendo assim, que há pecado sim para a morte, mas é morte espiritual. Esse pecado da rejeição da graça é que vai afastar a pessoa de Deus. Vocês estão compreendendo a sutileza do negócio? Né? Nós temos que entender assim, a pessoa não quer. Então não adianta, mas eu vou pedir para que ela seja, hoje foi a discussão de manhã na escola bíblica, né? Sobre as bênçãos, né? Mas a pessoa é tão abençoada, ele tem um emprego bom, ele mora numa casa bonita, ele tem tudo do bom e do melhor. Ele pode ter as bênçãos materiais, mas ele tem a salvação? Ele aceitou a graça de Deus? Não aceitou. Então, se ele não quer, nós não podemos pedir por eles, porque ele tem que se arrepender. Eu não posso me arrepender por essa pessoa que não quer a graça de Deus. Vocês estão percebendo como o negócio é sério? É muito sério. Então, nós não podemos ficar insistindo com Deus. O que a própria palavra fala, olha, por essa pessoa que comete o pecado para a morte, eu falo para vocês, não peça, porque é ele que tem que pedir. Amém? É ele que tem que pedir. Então, o que nós temos que fazer? Eu não vou orar para mais ninguém. Não, nós vamos orar sim, continuar orando, para quê? Lembra lá da recomendação do apóstolo Paulo? Orem
para que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da palavra. Então nós devemos sim orar para que essa cegueira que faz com que ele não enxergue a graça de Deus caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, se você tem alguém na sua família, né, todos nós temos, né, alguém na família que dá com o coraçãozinho duro, né, não quer, até gosta, escuta um louvor, aceita uma oração, mas dentro dele ele não aceita o que Cristo fez por ele. Ele não entende por quê. Teve um irmão, eu fiquei até triste, ele tinha um canal no YouTube e ele está apostatado da fé, ele apostatou da fé totalmente, a ponto, meus irmãos, dele chegar num podcast e falar assim: por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu não pedi para ele morrer por mim na cruz, ele morreu porque ele quis. Olha que loucura, que ponto de esfriamento da fé, de apostasia a pessoa chega, né? E de desprezar aquilo que Cristo fez por ele. Ele dizia assim: se eu recebo uma vitória, eu agradeço a Jesus. Se eu não recebo, é porque eu não tive fé. Ele começou a questionar algumas coisas que eu falei assim: meu Deus, que triste a vida desse jovem, que situação que ele chegou de incredulidade, ele negar até aquilo que Jesus Cristo fez por nós de graça, né? Porque quando você associa as coisas que aconteceram com coisas do nosso dia a dia, e você entende o que Cristo fez por nós na cruz, meus queridos, a gente não precisava convidar ninguém para vir para a igreja. O pessoal chegava aqui chorando, gritando: Jesus, me aceita, porque me recebe, Senhor, porque aquilo que você fez por mim foi muito precioso. E um exemplo que eu gosto muito de dar é aquele que fala assim: o homem tinha uma dívida. Vamos imaginar que você tivesse uma dívida muito grande no banco, muito grande, impagável. Chegou a fatura lá, e você fala: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro, eu posso vender minha casa, meu carro, vender meus filhos, eu não vou ter dinheiro para pagar essa dívida, não tenho. Aí você pega e vai lá no banco para tentar negociar essa dívida. E quando você chega no banco, o gerente olha para a sua cara e fala assim: o que você está fazendo aqui? A sua dívida já foi paga. É a mesma coisa. Nós somos pecadores. Querendo o homem ou não, querendo esse moço ou não, nós sabemos que nós somos pecadores. Amém? Nós somos pecadores. Nós carregamos esse pecado. Todos pecaram, está lá em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Nós estamos destituídos, separados da glória de Deus. O que nos une de volta para a glória de Deus é Jesus Cristo. Amém? E rejeitar essa verdadeira religião, que religião significa religar. Jesus não se religa com Deus, mas quando eu rejeito Jesus Cristo, eu estou dizendo: Deus, eu não te quero. Segundo, estou falando, irmão, segundo a palavra de Deus. Amém? Muitos podem assistir pela internet essa mensagem e falar: não concordo. Você pode até discordar de mim, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a verdade. Amém? Eu sempre digo para as pessoas: um dia, toda a verdade será revelada. Né? Se nós estivermos errados, a gente vai dar nossa mão a palmatória. Desculpa aí. Mas se a gente estiver certo, nós vamos falar: puxa vida, você pregou, insistiu, lutou pela minha vida, orou, e você tinha razão. Então, eu creio que um dia todos vão se curvar, porque a Bíblia fala que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é essas pessoas? São todos os salvos em Cristo Jesus. Não. Até aqueles que rejeitaram vão ter que se curvar, dobrar os seus joelhos e confessar com a língua: verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E isso vai acontecer. E nós temos que ter essa convicção, porque essa verdadeira convicção é que nos move, é que faz, meus irmãos, pessoas saírem das suas casas, deixar sua família, empregar essa palavra para esse bairro, sabe? Vão para outro lado do mundo, para amigos que largaram tudo, vão para o outro lado do mundo para levar essa mensagem para as pessoas. Por quê? Porque elas compreenderam a necessidade de levar essa palavra para as vidas que estão sofrendo e perecendo e caminhando para o inferno. Amém? Amém. A hora que nós entendermos que, se nós negligenciarmos essa palavra,
se a gente ficar de mimimi, de frescurinha dentro da igreja, de briguinha, e nós não levarmos essa palavra, quem vai para o inferno somos nós. Amém? Nós vamos para o inferno. Porque Deus vai falar assim, puxa, eu dei tempo para você, eu te dei minha palavra, eu dei o meu filho amado Jesus Cristo para você levar essa palavra lá para fora, e você ficou dentro da igreja de frescurinha, de briguinha. Não é tempo de brigar, meus irmãos, não é tempo de discutir, é tempo da gente se posicionar como igreja. Amém? E não estou falando em número não, porque 12 homens, 12, né? Um se perdeu, 11, aí veio mais um, 12 homens, mais o apóstolo Paulo, 13. Esses homens, 13 homens, imagina 13 homens comparando com o tamanho da terra. 13 homens se levantaram e se posicionaram, e a mensagem da salvação chegou até nós. Amém. E o que nós podemos fazer, conhecendo essa palavra, o que nós podemos fazer para mudar esse mundo. Amém? Como o pastor falou, o mundo em si, nós não vamos mudar, porque tudo já está escrito do que vai acontecer, mas que nós podemos resgatar muitas almas que estão perecendo e indo para o inferno. Nós podemos. Porque a palavra certa, meus irmãos, é resgate. É resgate. Não fique esperando, Deus tocar no meu coração para eu pegar o evangelho. Não, meus irmãos, não tem tempo para isso. Sabe por quê? O mundo já jaz no maligno, as pessoas já estão condenadas. Né? Não está escrito lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for salvo será batizado. Quem não crer já está condenado. A humanidade, meus irmãos, já está condenada. Quando nós nos levantamos para pregar o evangelho, para levar essa palavra de salvação, é para resgatar. Essas pessoas, elas estão ali, morrendo afogadas. Todas estão ali, morrendo. Você vai lá, estende a sua mão e tira essa pessoa da água. Tira essa pessoa do lamaçal do pecado. Tira essa pessoa do lodo com a palavra de Deus. Amém? Então, não temos que ficar esperando, Deus tocar no meu coração para começar a levar a palavra dele. Não, meus irmãos. Enquanto você ficar pensando e acomodado, se você vai ou não atender o chamado de Deus, as vidas estão perecendo e indo para o inferno. E nós temos responsabilidade sobre isso. Amém, meus irmãos? Então, Deus colocou no meu coração essa palavra para repartir com os irmãos. Por quê? Para nós sermos uma igreja madura, uma igreja que crê verdadeiramente no que Cristo fez por nós. E eu sempre falo, Deus pode não te dar nada que você pediu, um carro, seja um emprego, Deus pode não te dar nada, mas Ele já te deu tudo, que é Jesus. E só pelo fato de Ele ter nos dado Jesus Cristo, já é motivo da gente ser agradecido. Amém? A gente acordar de manhã e agradecer. Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo mora no meu coração. Eu quero servi-lo. Ele é meu amigo, Ele é meu salvador, Ele me ajuda em todas as coisas. Amém? Então isso já é motivo. Só que Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que além de nos dar Jesus Cristo para nos salvar, né, quando a gente fechar o nosso olhinho, eu aprendi essa semana que não existe vida após a morte. Existe vida após a vida. Olha que coisa linda, né? Estou viva. Se eu fechar meu olho agora, eu vou estar viva em outro lugar. Mudar de endereço. Eu só vou mudar de endereço, como disse o Billy Graham, né? Quando disserem que o Billy Graham morreu, diga que eu não morri. Eu só mudei de endereço. Então, olha que convicção. Você viver uma vida cristã convicto de que se você fechar seu olhinho aqui na terra, você não vai morrer. Você vai viver uma vida eterna com Jesus Cristo. Isso está na palavra de Deus. Amém. Isso está escrito. É promessa de Deus. E eu tenho certeza que da mesma forma que as coisas ruins estão acontecendo para cumprimento da palavra, como sinais para nós estarmos alertas, como o Cléber pregou aqui semana passada sobre os terremotos, sobre os maremotos, sobre as tempestades, coisas que estão acontecendo, que a gente não pode ficar alheio e fingir que nada está acontecendo. Meus irmãos, o mundo está um caos, mas eu digo para vocês, há uma esperança para este mundo, para as pessoas que vivem neste mundo. E essa esperança chama-se Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, a boa notícia,
O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Calma aí, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Receba essa palavra, receba essa mensagem, abra seu coração e tenha a sua vida transformada. Amém? Amém. Porque esse mundo, a Bíblia fala, que vai chegar um dia, ele vai ser purificado pelo fogo. Então não vai ficar nada, né? A gente se mata aqui para comprar apartamento, comprar carro, comprar terreno. Amém, queridos? Quando estivermos nesse mundo, podemos sim ter um conforto, trabalhar, isso é digno. Mas o nosso coração não pode ficar preso nisso. Eu sempre falava para as crianças, não fiquem presos nas coisas da terra. Hoje todas ganharam um novo apartamento. E eu falei para o grupo, gente, hoje eu estou feliz que vocês têm uma morada na terra. Mas eu quero que vocês se preocupem com a morada de vocês no céu. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu recebi uma chave, amanhã eu posso estar embaixo da terra, 7 palmos embaixo da terra. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Mas que uma hora vai acontecer, vai. Porque a morte é uma fila. É uma fila. Todos nós estamos nela. Eu não sei a posição. E é uma fila que ninguém quer furar. Né? Alguém quer furar a fila da morte? Ninguém quer furar. Mas todos nós estamos nela. Seja você idoso, crianças, meninas novinhas. Estamos na fila, viu, Bárbara? Está todo mundo na fila. Mas não importa. O importante é a gente saber para onde vai a nossa alma. Amém? E eu fico pensando, meus irmãos, com toda a luta que a gente passa, a gente não passa sozinho, né? Passamos as mesmas coisas que todo mundo do mundo passa. É falta de dinheiro, é luta, desemprego, é tanto problema, tanta coisa, né? Aí você fala assim, mas qual que é a diferença minha para aquele que não tem Deus? Existe uma grande diferença. Nós não passamos sozinhos. Amém? Amém. E quando nós perguntamos para Deus, por quê? Nós não temos que perguntar para Deus, por que estou passando por isso? Nós temos que perguntar a Deus, para que eu estou passando por isso? E Deus permite nós passarmos situações, como Deus está permitindo o Fernando passar dessa situação dele, e eu tenho certeza que Deus vai curar ele, e ele vai ser um testemunho vivo para outras pessoas que vão falar assim, não, mas o que Deus pode fazer por mim? Olha o que Deus fez por mim. Olha, Ele me restaurou, Ele me salvou, Ele me curou. Está entendendo? Então assim, nós vamos crendo nessa palavra e vamos, através das nossas experiências, muitas vezes ruins, que Deus não nos poupa, meus irmãos. Vamos parar com esse negócio de crente Nutella. Ai, somos poupados. Não, Deus não poupa. Deus poupou Daniel da cova do leão? Deus poupou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente? Não poupou. Mas, porém, lá dentro da cova, Ele deu vitória. Dentro da fornalha ardente, Ele deu vitória. Então, Ele não nos poupa dos problemas. Você vai, eu vou passar, né? Quando o pregador prega, ele está pregando assim, né? Está apontando para cá, mas tem 3 apontando para mim aqui, ó. Escute, né? Então, assim, ele não nos poupa dos problemas, mas a grande diferença é como nós encaramos esses problemas e como nós resolvemos esses problemas. Vamos resolver baseado na palavra de Deus, nos mantendo íntegros, sem se corromper. Meus irmãos, hoje, essa questão financeira, as dificuldades que as pessoas estão passando, tantas coisas, né? E vem a tentação. Joga na bet, joga na loteria, vai que você ganha, vai que dá sorte, vai que você consegue ganhar. Olha, inimigo, né? Agora, quando você tem convicção da palavra, você fala, Senhor, eu posso estar passando o que for, eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Se nesse meio tempo o Senhor ainda não me deu, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger. Eu tenho certeza que eu vou receber a vitória da sua mão sem me corromper com as coisas deste mundo. Amém? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, convicto da palavra, com a certeza do nosso chamado, a gente não se corrompe. Podem zombar de você. Você não é crente? Está aí desempregado? Você não é crente? Está aí doente? Você não é crente? Meus queridos, nem responda. A minha vida pertence ao Senhor. Ele sabe o porquê e o pra quê de todas as coisas. E se eu estou passando por isso,
para poder ter um crescimento espiritual, eu vou passar de cabeça erguida, glorificando a Deus. Amém? Aquele menino que falou, passando pela prova, dando glória a Deus, tem que fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Porque uma coisa eu tenho que falar para os irmãos: a vitória é certa. Amém? Porque Jesus Cristo venceu. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aí o pessoal acrescentou uma frase que não existe na Bíblia, tá? E vós vencereis também. Mas por interpretação, se ele venceu a cruz, a morte, e nós cremos nele, nós vamos vencer também, porque ele vai estar conosco em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Então, para concluir essa palavra, devemos orar por todos. Amém? Mas aquele que não quer a graça de Deus deliberadamente, deixa ele com Deus. Amém? Deixa ele com Deus. Não fica se desgastando. O inimigo, ele faz você orar por aquela pessoa que não quer, e depois ele começa a colocar dúvida na sua mente. Puxa, eu estou orando tanto por essa pessoa e ela não aceita. Acho que Deus nem está mais ouvindo a minha oração. Eu acho que minha oração está batendo no teto e descendo. Não ore para que, não peça perdão por ele. Ele tem que pedir perdão. Mas ore para que toda cegueira espiritual caia por terra. Amém? Como nós comentamos hoje na escola bíblica, né? Quantas pessoas nós queremos, são tão ceguinhas espiritualmente. Podem ser pessoas abençoadas, bom emprego, bom apartamento, tudo, mas não tem ainda salvação. Vamos orar para que toda cegueira espiritual, aquilo que impede ele de enxergar a glória de Deus, venha cair por terra. Eu sempre falo, por mais duro coração, eu peço, Deus, que essa pessoa venha ter um encontro igual Saulo. Saulo era maluco, ele matava os cristãos, matava as crianças, matava os homens e as mulheres, mas tinha algo dentro do coração dele que ele dizia assim: quanto mais eu mato, mais esse povo cresce. Quanto mais mata, quanto mais persegue, mais ele cresce. Que Jesus Cristo é esse? Ele tinha questionamentos de Cristo, ao ponto do próprio Cristo aparecer para ele cair prostrado, e o próprio Cristo dizer para ele: Saulo, por que você me persegue? Olha que interessante, ele não fala assim: por que você perseguiu meus filhos? Por que você matou minhas crianças? Por que você matou as mulheres e os homens que criam em mim? Não. Jesus falou: por que você me persegue? Porque ele queria entender, ao mesmo tempo que ele matava, ele tinha raiva, ele queria entender por que quanto mais a gente mata, mais esse povo cresce. Diz relatos antigos, quando as famílias morriam comida pelos leões, depois que eles morriam gritando, eles morriam cantando hinos de louvor a Deus. E as pessoas que ficavam lá gargalhando, estão morrendo comido de leão. Eles ficavam assim, mas eles estão orando, eles estão cantando, eles estão glorificando a Deus. E Estevão é um exemplo. Sendo apedrejado, ele olha para o céu se abre e vê Jesus, a ponto dele falar assim: Deus, não imputa, não joga sobre as costas deles esse pecado não. Eles estão me matando apedrejado? Eu não cobro deles esse pecado não. Olha que nível de espiritualidade, meus irmãos. Vocês estão entendendo? É muito sério. Então essa palavra vem para nós esta noite como um despertar. Veja, meu Deus, está completando 46 anos. Não vamos parar, amém? Não vamos estacionar, não vamos nos conformar, amém? Glória a Deus pelos irmãos do passado que pregaram, que fizeram a obra, mas nós não podemos viver de passado, porque nosso passado é museu. Nós temos que viver sempre daqui para frente. O que nós podemos fazer daqui para frente para ganhar almas, para que o reino de Deus se expanda, para que mais pessoas sejam salvas em Cristo Jesus? Amém? Amém. Então, meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração e eu quero orar por vocês e pedir essa palavra para todos nós. Amém? Amém. Eu queria que vocês colocassem de pé. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Não deixa que nada nesse momento venha distrair a sua mente. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Pai, nesta noite, Senhor, oh meu Deus, obrigado, meu Pai. Aleluia. Amém. Obrigado, meu Deus, por poder estar trazendo para este povo, Senhor, e para mim também, Senhor, essa mensagem tão profunda da sua palavra, Senhor. Amém. Oh, meu Pai, tu tens chamado, meu Pai, que a tua igreja, Pai, a igreja de Cristo, para um posicionamento, aleluia, uma igreja para se
posicionar no reino de Deus. Oh, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, cada um de nós, como cristãos, se nós nos denominamos cristãos, evangélicos, protestantes, crentes, seja o que for, e nós nesta noite possamos tomar uma posição, meu Pai, diante de Ti, e assumir, meu Pai querido, a missão que o Senhor tem colocado na mão de cada um de nós, meu Pai. Não jogando nas costas do outro, não acusando aquele que não veio, ou, meu Pai querido, aquele que não quer saber de nada, aquele que está, meu Pai querido, com frescura, ou, meu Pai, aquele que está, meu Pai querido, como um menino ainda, meu Pai, na fé, tantos anos na igreja, mas ainda é criança, é menino, e faz birra, e faz atos como se fosse uma criança mimada. Não, Pai, nesta noite o Senhor está levantando aqui um povo, Senhor. Oh, meu Pai, um povo maduro, um povo, meu Pai querido, que conhece a Tua palavra, que tem convicção daquilo que o Senhor fez por sua humanidade na cruz do Calvário. Um povo, meu Pai querido, que tem certeza do seu chamado, meu Pai. E não importa que tenha um título, que não tenha título, que tenha uma credencial, uma carteirinha, não importa. Deus nos deu boca para falar, Deus nos deu pés para andar, aleluia. Deus nos deu mãos para podermos levantar e orar pelas pessoas. Oh, meu Pai, que usa cada um aqui, meu Pai, que com poder. Enche cada um aqui, meu Pai, que enche cada um de nós com a Tua graça, com o Teu poder. Nos enche com o Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que vai nos dar a direção, aleluia, para todas as coisas. Aleluia. É Ele que vai nos dar estratégia para alcançar as vidas, meu Pai. E eu creio que isso, Pai, que vai agradar o Teu coração, porque nós vamos orar, Senhor amado. Vamos ter uma vida de oração segundo a Tua vontade, como nós lemos aqui. É desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando nós estudamos a palavra e temos o desejo de que outras pessoas conheçam essa verdade, gastamos tempo ensinando, gastamos tempo ali tirando dúvidas, meu Pai, nós temos a certeza, Pai, que estamos fazendo algo que agrada o Teu coração. Aleluia. Que é uma oração que é segundo o Teu coração, meu Pai, e nós seremos atendidos, e eu creio, Pai, que a nossa família vai ser salva, os nossos amigos, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, todos aqueles, Pai, que o Senhor colocar no nosso caminho, aleluia, e a palavra por semeada, eu creio, Pai, vão alcançar a bênção, vão alcançar a salvação. Então que a partir desta noite, Pai, neste dia, Pai, nós sejamos novas pessoas em Cristo, transformadas, renovadas, e que possamos, Pai, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas que possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Amém? O Senhor nos fortaleça, nos guarde, nos livre, Senhor amado, do mal, das setas malignas, dos espíritos invejosos. Oh, meu Pai querido, todo homem carnal. Oh, meu Pai querido, que nós possamos ser exemplo para que as outras pessoas, Pai, que não querem abraçar essa missão, Pai, se sentem envergonhados, mas que eles venham a ser transformados também, meu Pai. Não somos melhor do que ninguém, Pai. Nós oramos por Ele, por aqueles que estão fraquinhos na fé, por aqueles que ainda não entenderam o chamado, Pai. Nós vamos continuar orando por eles, para que eles cheguem nesse amadurecimento, para que o Teu reino se expanda, porque a palavra de Deus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E para que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, nós precisamos todos nos conscientizar da nossa missão. E eu creio, Pai, nós podemos abreviar a Tua volta, porque precisamos, Senhor, que o Senhor volte. Aleluia, esse mundo está muito difícil, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai nos dar graça, aleluia, e nós vamos nos alegrar, nós somos alegres nesta noite na Tua presença, aleluia. Todos nós vamos nos alegrar na glória com a Sua presença. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu agradeço a Ti esta oportunidade em nome de Jesus, amém? E as palmas do bom Senhor. Bom, nossa gratidão à pastora Nancy por ter aceito vir pregar, e
aquela mensagem inspiradora pelo Espírito Santo. E o Zezinho, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. Conhece? Você não conhece, hein, Zezinho? Conheço. Nada melhor para encerrar essa palavra, esse hino ao nosso poderoso Deus. Boa semana a todos, na paz do Senhor.